crescimento e distribuição de renda nos anos do milagre econômico. O período do chamado milagre econômico foi de enorme importância não só pelos resultados concretos em termos de avanços na estrutura produtiva e crescimento econômico, como também pelos impactos que envolveram sua análise pelas diferentes escolas do pensamento econômico. A importância dos resultados obtidos no período do milagre não pode ser diminuída também do ponto de vista político. Os governos militares que se seguiram ao golpe de 64 não haviam até então apresentado resultados econômicos exatamente expressivos, ou, em termos práticos, estabelecido taxas de crescimento econômico que se assemelhassem àquelas registradas no período do plano de metas. Ademais, em termos distributivos, a política anti-inflacionária do PAEG, via contenção do salário nominal, trazia como consequência sua queda em termos reais, como ficaria claro com o processo de concentração de renda revelado pelo censo de 1970. A interpretação de Tavares e Serra e dos trabalhos da Unicamp, apesar de, em linhas gerais, correta e com boa adesão aos fatos históricos, reforçou alguns aspectos que acabaram quase por se tornar uma leitura canônica do período e que, à luz de reflexões mais recentes, podem e devem ser questionados. Nos referimos principalmente às ideias que se tornaram praticamente consensuais de que a concentração de renda, vinda desde antes do milagre, estaria sendo funcional ou mesmo necessária ao elevado crescimento do período e de que a capacidade ociosa na indústria anterior à expansão propriamente dita teria tido impactos positivos sobre o crescimento ou seria uma condição permissiva a este. Um dos principais esforços deste artigo consiste, portanto, em mapear como a visão geral dos autores ligados à Unicamp nessa época, denominada por Serrano, acabou por se tornar quase uma interpretação canônica, e cotejá-la com visões alternativas e contribuições mais recentes de teoria econômica, em particular aquelas formalizadas no período de crescimento do supermultiplicador escarrafiano proposto originalmente por Serrano. A recuperação que culminaria nos anos do milagre teve início em meados de 67, influenciada pelo afrouxamento das políticas fiscal e monetária, mas nesse ano o crescimento ainda foi relativamente baixo, da ordem de 4,2%. A liderança dessa expansão recorde do produto coube à indústria manufatureira, e dentro deste setor a produção de bens de consumo duráveis e de bens de capital, neste último caso principalmente a partir de 1970, conforme vai se expandindo o grau de utilização da capacidade na indústria de transformação como um todo. De um modo geral, o crescimento do milagre se deu num contexto de inflação relativamente baixa e sem crises cambiais. Manteve-se no período um sistema de controle, em que os reajustes de preços para empresas e ou setores previamente selecionados dependiam de autorização do Comitê Interministerial de Preços, a partir das planilhas de custo em questão. Mas, principalmente, como se verá em maior detalhe, sobre os resultados distributivos, a política salarial do PAEG vinha contendo, com poucas alterações até 74, esses que representavam uma variável no custo central, os salários nominais. Os resultados gerais se deram num contexto de piora na distribuição de renda, que vinha desde antes do milagre, em grande medida como resultado da política de contenção inflacionária de tais anos, conforme será analisado em maior detalhe mais à frente. Com algumas modificações, embora sem alterar significativamente seu caráter regressivo, a regra do reajuste do PAEG seria mantida até 74, num contexto que o ato institucional AI-5 de 68 limitaria ainda mais a capacidade reivindicativa dos sindicatos e trabalhadores em geral. Apenas em 72, algumas categorias conseguiriam, mediante greves espontâneas e legais, negociar salários um pouco acima dos estabelecidos pela política salarial. A trajetória do salário médio real é um pouco diferente na indústria de transformação, dada a ausência de séries para a força de trabalho como um todo. O salário médio anual real do pessoal da produção teria caído em 67, se recuperado em 72, reduzido em 73, a um patamar de 10% abaixo de 64, quando se considera o pessoal total ocupado na indústria de transformação, e não apenas o da produção. Seu salário real alcançou novamente em 72, um patamar de 6,3 acima de 64, caindo em 73, mas ainda mantendo-se superior em 74, à média de 64.
Esses resultados mais favoráveis ao pessoal total ocupado do que aos ligados à produção espelham um aumento relativamente mais alto dos cargos de maior qualificação de mão de obra, como nas ocupações administrativas e de supervisão. O contexto de baixo crescimento e elevada heterogeneidade estrutural no país, anterior ao milagre, havia suscitado, no entanto, interpretações mais pessimistas que viam no país e nos países subdesenvolvidos em geral, seja uma tendência à estagnação, como no caso de Furtado, ou mesmo uma inviabilidade em se atingir o desenvolvimento nos marcos do capitalismo, como nas abordagens da dependência baseadas nas teorias do imperialismo marxista. Para tal, o autor procura relacionar a tendência à concentração de renda e de sofisticação do padrão de consumo, já explorados em trabalhos anteriores, a um terceiro e novo elemento, uma suposta tendência à elevação da relação capital-produto, isto é, o processo de concentração de renda e consumo teria como consequência a montagem de uma estrutura de oferta de bens de consumo duráveis, com elevada relação capital-produto e reduzida demanda por mão de obra, o que, dado determinado nível de poupança, levaria a uma queda no crescimento e, eventualmente, à estagnação. Contudo, como apontado por Bastos e Dávila, pode-se observar que para que YK diminua ou para que a relação capital-produto se eleve, é necessário que se faça uma hipótese muito particular entre os ganhos de produtividade do trabalho e a maior mecanização da economia, ou seja, é necessário que os ganhos de produtividade não compensem a maior utilização de capital por trabalhador. Tavares e Serra afirmam que, em geral, mesmo com a queda improvável da relação produto-capital, a elevação do excedente sobre os custos salariais, aumento da taxa de exploração, nos termos marxistas, possibilitaria um aumento do excedente a ser investido, de modo que, em resumo, ou a relação produto-capital não declina apesar do aumento do coeficiente capital-trabalho, ou ela, se o faz, seus efeitos negativos sobre o excedente a ser investido podem ser impedidos por um aumento adequado do excedente subtraído à força de trabalho. A possibilidade de compensar os efeitos da baixa da relação produto-capital sobre a taxa de crescimento dependerá desse excedente se transformar ou não em investimento. Efetivamente, esse foi um dos principais pontos levantados por Tavares e Serras e que, posteriormente, seria reconhecido por Furtado, o de que o consumo financiado por crédito de bens duráveis teria sido crucial para a retomada do crescimento que culminaria no milagre econômico. Em geral, os trabalhos dessa época de autores vinculados ao Unicamp, por exemplo, Tavares e Serra, Tavares e outros escritos compilados em Beluso e Coutinho, reconhecem o papel do consumo a crédito, assim como de outros gastos autônomos, sobretudo os gastos públicos, na retomada do milagre, mas também afirmam que a concentração de renda do período, com uma elevação das margens de lucro, teria sido funcional ao elevado crescimento desses anos. Ainda que a análise das visões governistas não seja um objeto central deste artigo, a título de exemplo, temos neste caso a visão de Simonsen, que se tornaria ministro da Fazenda em 74. O autor reconheceu a piora da distribuição de renda, porém a enxergou como natural ao processo de elevado crescimento que vinha ocorrendo, a transição de uma fase de estagnação ou semi-estagnação para uma de crescimento acelerado, costuma exigir sacrifícios que naturalmente envolvem certos aumentos de concentração de rendas na mão de determinados indivíduos ou em poder do Estado. A concentração, ao aumentar a poupança na classe mais alta, teria inclusive possibilitado o financiamento do consumo de bens duráveis e do Sistema Nacional de Habitação para as classes médias, assalariados e pequenos proprietários. Para Bresci Pereira, ainda que a concentração de renda não fosse o resultado de uma política econômica deliberada, ou ao menos explícita, ela incentivava o consumo de duráveis, ao que o autor adicionava a importância das exportações. Destaca o Plano Nacional de Habitação, que, embora tenha sido estabelecido para a construção de casas populares, acabou se transformando, em grande medida, num meio de financiamento de casas para a classe média, e a política salarial do governo, que, como dito acima, foi mais dura sobre os salários mais baixos. Bonelli e Cunha buscam estimar, com base em um modelo de insumo-produto, com dados de 70 a 75,
qual seria o impacto de uma redistribuição simulada da renda e consumo verificados nesse período sobre o crescimento de 20 setores, no quais a economia brasileira se dividia em setores como agricultura e pecuária, alimentos, bebidas e fumo e energia elétrica. Uma redistribuição teria um claro efeito expansivo, levaria a uma taxa de crescimento setorial maior do que a observada com a estrutura distributiva de 75. Por outro lado, os seguintes setores seriam beneficiados por uma concentração de renda e consumo, segundo os autores: minerais não metálicos, metalurgia, mecânica, material elétrico e de comunicações, material de transporte, madeira e mobiliário, borracha, couros e plásticos, editorial, gráficas e diversos, construção civil e serviços. E, por fim, alguns setores não apresentariam alterações frente à mudança na distribuição: extrativo, mineral, papel e papelão, química, perfumaria e farmacêutica, têxtil e vestuário, transporte, comunicações e comércio. Para Wells, por trás do aumento da demanda por bens de consumo duráveis, refletindo em grande medida a difusão aos estratos mais baixos, foram o efeito demonstração, a maior necessidade desses bens, oriunda do próprio processo de urbanização, o barateamento dos bens, os mecanismos de crédito ao consumidor, relevantes também para as classes de renda mais baixa, mais além do que o grupo urbano de classe média, e mesmo a maior difusão da eletricidade, sendo que parte da expansão do mercado desses bens teria refletido o mercado de segunda mão, principalmente para o caso de automóveis e bicicletas. Tanto Coutinho como Saboia reconhecem que importantes fatores por trás da ampliação do acesso a bens duráveis e do crescimento deste setor foram o crédito ao consumidor e a diversificação e barateamento desses bens. Como ressalta Coutinho, o CDC passou a ser utilizado amplamente em todas as regiões do país, tanto por famílias de renda mais alta como mais baixa, a partir de rendas domiciliares de 2 salários mínimos. No primeiro caso, os financiamentos se concentravam em bens de mais alto valor unitário, como automóveis, enquanto no segundo em aparelhos domésticos. Ambos os autores reconhecem, ademais, assim como Wells, a importância do processo de urbanização, do efeito demonstração e de que a ampliação das redes elétricas. A divergência em relação ao Wells reside na substituição significativa de produtos e na posse múltipla de bens pelas classes mais altas, como resultado do processo de concentração da renda, o crescimento acima da média do rendimento dessas famílias, o que, ademais, incentivou o crescimento do mercado de segunda mão. Como se pode ver, era praticamente consensual que a concentração de renda teria sido funcional ao elevado crescimento verificado. Porém, os canais nem sempre eram os mesmos. Em todos os casos analisados, a concentração a partir da classe média em si teria sido funcional por expandir diretamente a demanda destes segmentos por bens sofisticados. A concentração de renda verificada por vários indicadores tem como fonte alguns elementos centrais. Em primeiro lugar, a política anti-inflacionária aplicada pelo PAIG. Apesar de seu caráter gradualista, tal política tinha como variável central o controle do salário nominal, custo básico do processo produtivo, e antecipava as formas de conversão salarial que viriam a ser consagrada nos planos heterodoxos dos anos de 80 e 90. Os salários eram convertidos para uma média real passada e a esta acrescia-se uma expectativa de inflação futura, inferior, é claro, à passada. Desse modo, a queda principalmente do salário mínimo foi uma consequência direta da política anti-inflacionária. O enfraquecimento do movimento sindical em virtude da ditadura civil-militar não favoreceu nos primeiros anos desta o poder de barganha salarial dos trabalhadores. Entretanto, conforme apresentado anteriormente, à medida que se acelerava o próprio crescimento econômico, criavam-se postos de trabalho de melhor qualificação, cujos salários eram superiores ao salário mínimo,
Fora isso, uma característica importante do período foi a elevação da carga tributária, com uma especial ênfase nos impostos indiretos, de caráter regressivo. As alíquotas efetivas do imposto de renda sobre os rendimentos brutos tributáveis dos mais ricos não apresentaram mudanças significativas entre 64 e 74, mas como boa parte do rendimento desses estratos é isenta ou tributada exclusivamente na fonte com alíquotas preferenciais, e esse escopo de rendimentos aumentou no período. O peso do imposto de renda sobre a renda total desses grupos provavelmente se manteve ou até decaiu na segunda metade de 1960. Outro fator que também pode ter contribuído para a concentração de renda foi o estabelecimento de um mercado normal de dívida pública, com a abolição da lei da usura, favorecendo os ganhos financeiros. Convém mencionar que os financiamentos subsidiados com recursos do FGTS, do Banco Nacional de Habitação no período, que a princípio se voltariam sobretudo para a construção de casas populares, se direcionaram crescentemente a partir de 68 para construções de estratos de renda média e alta, mais rentáveis e com menores riscos de inadimplência, possivelmente contribuindo para a concentração de riqueza a partir desses estratos num segundo movimento. A outra ponta que explica uma concentração de renda intratrabalhadores poderíamos chamar de virtuosa, uma vez que decorre da expansão do emprego em setores de maior produtividade, no caso específico brasileiro, no setor industrial. Especificadamente, no que diz a respeito a um fenômeno de curto prazo, como o milagre econômico, num regime autoritário com forte repressão sindical. Fica claro que esse efeito de melhoria do salário de trabalhadores mais especializados se superpõe a eventuais ganhos dentro de cada categoria ou ocupação. Com base nisso, e como admitido em parte principalmente pelos economistas da Unicamp, a retomada do crescimento, que culminaria no milagre, teria se dado pela expansão do consumo a crédito de bens duráveis e de outros componentes autônomos da demanda, como os gastos públicos, as exportações e o investimento residencial. O trabalho empírico de Freitas e Duick, baseado no modelo do supermultiplicador, mostra que na primeira metade da década de 70, as maiores contribuições para a taxa anual da média de crescimento de 10,1% do PIB teriam vindo do consumo do governo, das exportações, do investimento de empresas estatais e do consumo autônomo de duráveis. Correspondentemente, a concentração de renda não seria necessária e dificilmente seria funcional ao elevado crescimento, como apontado pela grande maioria das interpretações sobre o período, inclusive da Unicamp. A lógica desse processo se aproxima das ideias de Alfred Sloan, que, segundo Medeiros, teriam se constituído na base para a difusão, mais ampla, é verdade, dos padrões de consumo moderno dos Estados Unidos, das décadas de antes. Dentro dessa estratégia, as inovações financeiras promovendo crédito do consumidor e de marketing são os fatores cruciais para a taxa de crescimento do mercado, de tal modo que a criação deste último é relativamente autônoma à evolução dos salários e do mercado de trabalho, uma vez que a preocupação com pressões salariais estava praticamente eliminada, a preocupação com a questão inflacionária em si também ficava muito limitada, diminuindo assim o eventual efeito positivo da existência da capacidade ociosa. Tanto isso é verdade que, o despeito da diminuição das taxas de capacidade ociosa, a inflação também se reduziu no período, tendo como elevação real apenas em 72, mas explicada por efeitos de sazonalidades ou choques de preços agrícolas, e não por pressão de preços industriais. O período que ficou conhecido como milagre econômico foi particularmente bem-sucedido quanto aos avanços na estrutura produtiva e às taxas recordes de crescimento. No entanto, foi também marcado pelo acirramento
do autoritarismo militar, por uma piora significativa na distribuição de renda e por ações compensatórias insuficientes em termos de política social, apesar de alguns avanços importantes, sobretudo quantitativos. O que se mostrou é que a concentração de renda não era necessária e nem funcional ao crescimento, seja para aumentar diretamente a demanda de bens duráveis, seja para financiar o investimento, e que a capacidade ociosa prévia, além de não se afastar muito de um nível compatível com o grau normal de utilização em economias como a dos Estados Unidos, não teria motivos para impactar positivamente o crescimento, já que normalmente representa o desincentivo à expansão do investimento e as pressões inflacionárias estavam equacionadas pela política de contenção salarial do país G. Coerentemente com os argumentos apresentados nesse sentido e com o modelo do supermultiplicador, reforçou-se que o fator determinante por trás da trajetória de elevado crescimento do milagre econômico foi a expansão dos gastos autônomos não criadores de capacidade no setor privado, tais como o consumo a crédito e os gastos públicos, como reconhecido ao menos em parte, sobretudo, pelos autores da Unicamp.